Fala aí, casais capitalistas malvadões aí querendo enriquecer a sua família, dar uma vida de qualidade para os seus filhos e para vocês também. Sejam bem-vindos a esse vídeo onde vocês vão aprender a como cuidar das suas finanças pessoais em casal. Se você não sabe, aqui a gente tem que 57% dos casamentos acabam por problemas financeiros, cara, não é nem por causa de traição não. É problema financeiro. Segundo o IBGE, problemas financeiros são a maior causa de divórcios no Brasil. 57% dos casamentos são encerrados por desentendimentos referentes a dinheiro. Sabe por quê? Porque os casais simplesmente não conversam sobre dinheiro. Eles estão apaixonados ali, vivendo aquele romance maravilhoso, e aí simplesmente acham que vão viver de amor. Só que aí as contas de casa chegam, os boletos vêm para pagar, e aí aquela briga, e aí o rapaz começa a ter dificuldade, e aí, não tem dinheiro para pagar, aí ele fica mal-humorado porque não quer falar para ela que ele não tá mais ganhando aquele dinheiro que ele estava ganhando anteriormente, aí ela começa a gastar um pouco mais porque ele não falou que ele estava ganhando menos, e ela gasta mais o dinheiro dela, e aí ele pensa, ela poderia ajudar aqui pagando as paradas de casa e não tá ajudando. Puta que pariu. E aí começa a brigar e aí vocês separam porque não assistiram esse vídeo. Então, assiste esse vídeo aqui, manda pra tua esposa, pro teu esposo, pra tua namorada, pro teu namorado, pro teu ficante. Aí vocês comecem a conversar sobre finanças porque é extremamente importante pra vida conjugal de vocês, tá? Porque eu entendo o seguinte, né? Se a pessoa casou, se ela tá morando junto, eu tenho algo utópico na minha mente, é que elas querem passar o resto da vida juntos. Então não faz sentido não falar sobre dinheiro e continuar uma vida de solteiro financeira, sendo que vocês estão vivendo juntos, tá? Então vamos começar a compreender um pouco mais sobre as finanças para que vocês possam, de fato, tomar decisões melhores e não entrem para essa estatística aqui, tá? Então, seguinte, se você é um investidor casca grossa, já sabe, deixa um dedo like aí para fortalecer cada vez mais aqui o canal. Caso ainda não seja, só apertar no botão de se inscrever aqui, botãozinho vermelho, e já ativa a notificação também. Certo? Então, primeiro ponto que a gente tem aqui é entender em qual fase do relacionamento de vocês estão. Então, a gente tem a primeira fase. Você tá no início do namoro, iniciando o namoro ali, ou tá ficando. Então, nessa fase, cara, não precisa falar de grana, cara. Essa fase ali vocês estão se conhecendo ainda. Então, o tradicional, cara, não tem o que inventar. Não vai ficar fazendo que nem o Caio Castro, ficar fazendo a menina pagar tudo lá. Vai lá e paga pra ela e deu, fechou, tá? Agora, vocês vão pra segunda fase, que estão namorando sério, agora vocês já podem começar a conversar um pouco sobre o dinheiro, tá? E aí, importante ressaltar, né? Começa a conversar sobre o dinheiro. Vocês estão ficando sério, como é que dá pra fazer aqui? Vocês vão começar a viajar juntos ali? Como é que a gente vai dividir os gastos aqui da viagem? O cara vai ter que pagar tudo? Provavelmente não, né? Vamos dividir aqui de forma proporcional, quem ganha mais, quem ganha menos, né? E aí vocês fazem ali uma proporção. E a gente vai ver como que dá para fazer esse tipo de proporção também. Tem duas formas aqui que a gente tem para poder dividir aqui as finanças entre os casais, tá? A gente tem a primeira forma, que é o regime proporcionalista, e tem o regime comunista. Qual que tu acha que é o melhor? Comenta aqui embaixo. O regime proporcionalista eu acho que é melhor. Ou o regime comunista? Comenta aí que eu quero saber a tua opinião, tá? E depois eu vou falar qual que é o regime que eu tenho com a minha esposa, tá? Porque eu também tenho um lugar de fala aqui nessa parada, né? Então eu tô com a Marina, minha esposa, há 13 anos juntos, e a gente mora juntos praticamente há 10 anos. Então a gente tem uma vida financeira juntas e a gente começou no mesmo regime desde o início e vem dando bastante certo. Beleza? Então eu vou falar para vocês qual que é o nosso regime. Comenta aí qual que é o regime de vocês, ou qual vocês acham que é o mais interessante, e comenta qual que é o regime que eu tenho aí com a Marina. Beleza? Comenta e quero saber qual que é a tua opinião antes de você saber qual que é, de fato, né? Então, vamos lá. Tá namorando sério, né? Comecem a conversar sobre isso, porque quando vocês se mudarem, começarem a morar juntos, vai começar a chegar uma porrada de conta. Vai chegar o aluguel, o financiamento, vai vir a conta de luz, a conta de água, vai vir o condomínio, vai vir o IPTU, vai vir a taxa de recolhimento de lixo, vai vir uma porrada de gastos que vocês não tinham antes quando vocês moravam
com os seus pais, né? Ou simplesmente quando moravam sozinho ali, vocês tinham um outro padrão ali de como lidar com as finanças pessoais, agora tem outra pessoa morando com você. Então vocês precisam começar a alinhar as expectativas e não ficar achando que vocês vão viver de amor e mil maravilhas, tá? Porque não vai ser. E aí simplesmente agora que você vai para a fase 3, né? Tá namorando sério e pensando em casar. Então agora vocês precisam sentar, alinhar as expectativas e definir como que vai ser a vida financeira de vocês. Deixar bem claro como que vai funcionar. Esse é o maior erro dos casais, tá? Simplesmente juntam-se e aí começam a viver as vidas separadas financeiras e é justamente isso que acaba dando problema posteriormente, porque aí não conta quanto que ganha, tá tendo problema financeiro, e aí simplesmente um acha que tá ganhando bem porque o cara não fala nada, ou a mulher também não fala nada, e um tá gastando mais, e gera aquele rolo lá, porque acha que o outro deveria fazer mais, sendo que a outra pessoa tá achando que o outro tá ganhando mais, só que ele não fala que tá ganhando menos por causa de orgulho e tudo mais. Então, tem que ser transparente, tá, pessoal? Transparência é tudo, e os objetivos de vocês precisam estar bem alinhados, tá? E aí a gente tem a outra fase de quem já está casado, já tem os seus hábitos financeiros ali estabelecidos e aí precisam alinhar entre si uma nova forma. Então vocês precisam estar abertos a novas ideias, conversar de cabeça aberta para poder estipular outro planejamento. Beleza? Então a gente tem essas 4 fases aí e agora a gente vai começar a falar com as últimas 2 fases, né? Quem está namorando sério, planejando se casar e quem já está casado, certo? Então, agora a gente vai para outro ponto aqui, que é entender qual que é o nível de renda do casal. E agora a gente precisa saber, pô, tá no início do relacionamento ou já tá casado há muito tempo, tá? Porque vocês vão selecionar ali o regime proporcionalista ou regime comunista de acordo aí com as vontades de vocês, se vocês têm ideias muito diferentes em relação às finanças, né? E também em relação à renda que vocês recebem. Então, pô, no começo, se a renda é similar, né, vai ser um planejamento. Agora, se já desde o começo o cara lá ganha dinheiro pra caramba e a menina ganha pouco ainda, vai ser outro planejamento, tá? Então, cada casal vai ter um planejamento específico que eu vou passar para vocês aqui a visão e depois vocês podem ver qual que acaba se encaixando melhor para vocês, tá? E o outro ponto é, pô, já somos casados há um bom tempo e um dos dois começou a ganhar mais dinheiro a partir de agora. Como lidar com isso aí também? Então a gente vai ver ali os dois tipos de regime, como que a gente pode encaixar esses casos aqui, certo? Então, agora, para quem tá casado e quem está pensando em casar ou já está morando junto e tudo mais. O que vocês precisam fazer agora? Primeiro, elencar os objetivos pessoais. Então, é claro, cada um ainda é um indivíduo e tem seus objetivos pessoais. Então, a mulher vai lá ver o que ela quer fazer da vida dela, que precisa de dinheiro. O cara também vai ver seus objetivos ali e ver o que precisa. Vocês vão falar, olha, eu tenho esses objetivos meus pessoais aqui que eu vou precisar dessa grana ano que vem. Daqui a 5 anos eu penso, sei lá, em trocar de carro, porque eu gosto muito de carro. Eu quero ter um esportivo, eu quero, sei lá, eu quero comprar um videogame. E a menina vai falar o que ela quer fazer também, né? E aí a mulher lá vai falar, pô, eu quero viajar, na verdade. Eu quero, sei lá, mobiliar a casa de uma forma que fique muito mais bonita, com móveis planejados e talvez para o cara não seja uma prioridade. E aí vocês precisam conversar para ver se está alinhado isso dali, tá? Estando alinhado ali, ou não, né? Não tendo alinhado, vocês têm que ver também o que é comum do casal. Elencar os objetivos em comum do casal. Então, é claro, vocês vão querer ter uma casa própria, talvez, vocês vão querer viajar posteriormente. E aí vocês precisam se planejar para que isso se concretize. Então, feito isso, vocês vão elencar as prioridades tanto da pessoa física, de cada um, né, o indivíduo, as prioridades de cada um dos indivíduos, conflitar entre si, se elas são complementares ali, e também verificar os objetivos em comum do casal. Com isso, vocês vão ver se vocês estão bem alinhados financeiramente ou se vocês pensam de uma forma totalmente diferente. Porque, por vezes, um dos dois pode ser uma pessoa que pensa mais em economizar. Pô, eu quero economizar, eu quero juntar uma grana para poder ter uma renda passiva e tudo mais. O outro lado, pô, isso aí é bobagem, tem que, na verdade, gastar mesmo para a gente poder aproveitar a vida.
a gente vive o agora e tudo mais. Então, são duas visões que acabam sendo conflitantes. Então, vocês precisam selecionar uma forma ali que fique bom para os dois. Então, o cara quer investir, não pode ficar bravo porque ela quer gastar. E vice-versa, né? Vocês precisam estar alinhados. E se vocês estão casados, se uniram, é porque vocês se amam do jeito que vocês são. Então, não é para ficar brigando por causa disso. Vocês vão... O cara que quer investir, né? Eu quero investir o máximo que der. Cara, tu vai ter que abrir mão para satisfazer ela ali que ela quer aproveitar mais a vida agora. E da mesma forma ela, não vai gastar tanto porque ele quer investir. Então é isso que vocês precisam alinhar. E aí com isso, né, se vocês não estão tão alinhados assim, acaba sendo interessante o regime proporcionalista. Então, como que funciona o regime proporcionalista? Você vai pegar ali o total que vocês ganham. Então vamos supor, ela ganha R$4.000 e ele ganha R$6.000. Então, o total é R$10.000 de renda do casal. Então, proporcionalmente, ela representa 40% da renda total do casal e ele representa 60%, certo? Agora, vocês vão dividir proporcionalmente tudo que é comum de custo de vida. Então, imagina lá que o custo de vida do casal é de R$6.000, certo? Então, agora vai dividir de forma proporcional. Esses R$6.000, né? 60% vai ficar a cargo dele, porque ele ganha mais. Ele representa 60% do que acaba entrando de receita para a família. Então, ele vai arcar com R$3.600 e vai sobrar para ele R$2.400. Agora, ela ganha menos, vai contribuir com menos, com 40%, ou seja, vai contribuir com R$2.400. E para ela vai sobrar R$1.600. Agora, né, isso aqui é o custo de vida de vocês. Agora vocês precisam elencar as prioridades pessoais e comuns, né? Então, os objetivos comuns de vocês. Então, lá, o que a gente tem? Primeira coisa que vocês precisam fazer, formar a reserva de emergência do casal, para caso dê alguma merda, vocês têm dinheiro da onde tirar para poder fazer com que vocês não se endividem, tá? Então, fundamental ter uma reserva de emergência. Então, reserva de emergência, você já sabe muito bem, vai lá, é Tesouro Selic ou 100% do CDI, tá? Algum CDB, 100% CDI de algum banco grande que tenha liquidez diária, tá? Então, basicamente isso daí, vai formar lá, bota lá por volta de 6 vezes o custo de vida de vocês. Então, se é 6.000, multiplica 6.000 por 6, você vai ter lá aquele valor investido. Então, ambos vão proporcionalmente colocar lá na reserva de emergência. Agora, também tem o objetivo de investimento. Então, uma parte do que sobrou vai para os investimentos, vocês vão dividir de forma proporcional. Viagem, da mesma forma. Para casa, da mesma forma. Trocar de carro, a mesma forma, tá? São objetivos diferentes. E aí você vai colocar ali, do que sobrou, né, dos custos de vida comum, o custo de vida de vocês R$6.000. Legal. 50% vai para esses objetivos em comum, né? Reserva de emergência, o investimento, a viagem, para casa, 50%, tá? Então, o que acaba acontecendo aqui? Os 50% que sobrar, R$2.000, né? Então, vocês têm que utilizar R$2.000 para esses objetivos em comum. Então, ele vai contribuir com 60%, ela com 40%. Então, no final do dia, vai sobrar para individualidade de cada um, 1.200 para ele, 800 para ela. E aí, como vocês têm ideias muito diferentes ali em relação aos gastos, né? Aí vocês podem utilizar esse dinheiro para cada um de vocês, tá? Então, ele quer investir mais, então ele vai lá e investe mais. Ela quer gastar ali e aproveitar agora, vai lá e aproveita o agora. E aí vocês conversem também, né? Vamos aproveitar mais o agora? Tem como tu pegar a parte que sobrou teu ali pra gente fazer uma coisa legal aí nesse final de semana, alguma coisa assim? Tudo bem. Conversem, tá? Não tem que ser algo rígido, tá? Vocês precisam conversar. É isso aí que tem que ser feito. Agora, o regime comunista, tá? E o regime comunista é o que eu adoto, cara. Regime comunista. O comunismo é o pior regime que existe na face da Terra. Mas para um casal, acaba funcionando bem, tá? Então, eu adotei esse regime quando a gente começou a morar junto, né? Quando a gente tinha lá 22 anos e até hoje aí a gente tá com 30, né? Então, 8 anos a gente tá morando junto, tá? Então, a gente tá há 8 anos
um regime comunista que tem dado muito certo, tá? A gente não briga com o dinheiro e tudo mais, né? Ah, mas vocês sempre foram ricos? Não, nada disso, tá? Já passamos bastante dificuldade aí. É claro que nunca passamos fome, nada disso, né? Não tem aquela história bonita que todo mundo gosta de contar, mas é óbvio que a gente já passou dificuldade, né? Depois eu conto um pouco mais pra vocês, tá? Então, eu e a Marina, a gente tem um pensamento muito alinhado, tá? Então, por isso que acaba funcionando o regime comunista, tá? Porque a gente é muito alinhado. Então, a gente quer gastar um dinheiro específico ali, ela quer gastar um dinheiro específico que é fora da parte de investimento, que a gente quer investir bastante, não tem problema. Vamos gastar ali, vamos gastar. Esse mês vamos dar uma economizada, vamos investir mais ainda do que a gente estava investindo? Vamos, não tem problema. A gente está totalmente alinhado nisso. Então, a gente é um caso específico que juntar todo o dinheiro acaba fazendo sentido, tá? Então, quando a gente começou a namorar, namorar não, né? Mas morar juntos, né? Então, eu tinha uma distribuidora de alimentos e eu tava ganhando um dinheiro legal ali. Só que eu comecei a tomar 2 golpes. Eu tomei 2 golpes, um seguido do outro. E aí ficou bem complicada a situação e passou a dar prejuízo ali, tá? Porque a atividade ali precisava de colocar muito dinheiro na frente, então é uma atividade que precisa abrir mercados, né? Então, quando a gente vai num supermercado, tu não simplesmente negocia com aquele cara lá, com um comprador, que o teu produto é bom e tudo mais. Tu precisa convencer que o teu produto é bom, porém tu ainda precisa dar mais uma verba. Então, paralelamente a isso, eu estava abrindo vários mercados maiores em que eu precisava dar uma verba, tomei um prejuízo de 25 mil reais, que era bastante relevante para a empresa naquele momento, e paralelamente a isso eu estava abrindo algumas redes que eu precisava dar 10 mil, 5 mil, mais 10 mil na outra, ou seja, estava dando prejuízo naquele momento, tá? E outra coisa que acaba acontecendo é que o produto quebrou, né? Alguém pegou na gôndola ali e quebrou aquele produto, a gente tem que trocar 100%. Então, aquele momento ali estava tendo muita troca, então acabava dando prejuízo e tudo mais, estava no vermelho. Então, o que acabou acontecendo? Falei, mas, seguinte, a empresa não está dando bom, está dando prejuízo e eu preciso que tu segure as pontas aí. Então, maravilha. Ela foi lá e segurou as pontas de fato. Então, isso deu tranquilidade para que eu pudesse reerguer ali o negócio com uma tranquilidade maior, sem ficar naquela loucura, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E aí tu fica diferente, porque tu não conversa, tu não fala, porque tu não pode falar que tá num momento difícil, porque antes tu tava ganhando bem, agora tu não tá mais, tá? Então isso acaba acontecendo. E aí o que acabou acontecendo? Dei a volta por cima, passei a ganhar mais do que ela, tá? E aí posteriormente, ela queria sair do trabalho dela, porque era um trabalho que ela não gostava, e ela queria fazer um estágio, ou seja, ela estava empregada e tal, né, como advogada e tudo mais, e ela queria fazer um estágio de pós-graduação para ganhar menos do que ela ganhava, né? Então, vai ganhar menos, vai contribuir com menos na casa, né? Então já seria algo, como assim? Como assim? Não tem como, né? Vou ter que gastar mais, né? Aquele papo. Então, cara, não, pode ir lá, vai lá. E isso justamente fez com que, depois de algum tempo, ela ganhasse mais do que eu de novo, porque ela foi promovida lá, começou a pegar cargos maiores e tudo mais, e ela cresceu lá dentro. Então, em algum momento, ela passou a ganhar mais do que eu. Então, um vai ajudando o outro, tá? E é isso que vocês têm que fazer. Tem que ser mente aberta e ficar... serem parceiros, de fato. É isso que vocês precisam ser, tá? Então, nesse caso específico, o nosso regime acaba sendo comunista porque acaba funcionando bem. Porém, para outra pessoa pode não funcionar porque pensam de formas muito diferentes. Então, vocês podem adotar o regime proporcionalista que pode funcionar de uma forma melhor, tá? E aí eu tenho outro exemplo aqui, né? E aí, a dica, né, que eu separei aqui para dar né, independente de qual regime, seja sempre transparente, não fique escondendo nada, porque isso aí só vai dar problema posteriormente, e aí vocês vão brigar feio, porque a gente sabe muito bem, a maior causa de separação é justamente sobre dinheiro, tá? E agora, né, não minta sobre essa situação, que eu tenho um exemplo aqui de uma seguidora, né, ela não vai se importar, porque eu não vou falar o nome dela e ninguém vai saber quem é mesmo. Ela veio me perguntar, na época, sobre Axie Infinity. Você sabe o que é Axie Infinity? Se não sabe, eu te explico. Era um joguinho do metaverso e tudo mais, né? Que tava bombando lá, porque aquele joguinho ele tava pagando para que as pessoas jogassem o jogo. Só que você precisava comprar os bonequinhos. E aí o marido dela não falou com ela, ele estava desempregado, ele não falou com ela. Ele pegou o cartão de crédito e gastou 10 mil reais
para comprar os bonecos do jogo, porque o jogo estava pagando dinheiro, né? Então a galera estava tendo retorno do valor ali investido dos bonecos em 3 meses, 4 meses, tu já tirava o valor do boneco ali e tu passava a ganhar dinheiro de fato, né? E aí o que acabou acontecendo? Que ele entrou no momento em que começou a ser diminuída a porcentagem de ganho ali. Então começou a ganhar cada vez menos, né? E ela veio me perguntar, pô, meu marido, eu só vejo ele jogando aquele joguinho, ele falou que dá pra ganhar dinheiro e não me explica mais nada e tal. Pô, o cara não tá conversando com ela, comprou sem falar com ela, não explicou os riscos daquilo ali. Ou seja, ela tava desesperada porque, cara, a gente não tá conseguindo pagar as contas de casa e ele tá falando que ele vai ganhar dinheiro com aquilo ali e tal, só fica jogando e não fala comigo. Porra, eu tenho certeza que deu BO ali, tá? Porque o joguinho ali não deu bom, cada vez mais pagou menos, a recompensa era cada vez menor, ele pegou o cartão de crédito, ele provavelmente não conseguiu pagar aquele cartão de crédito, já gerou juros sobre juros da dívida ali, porque ele estava desempregado, ela também não tinha uma remuneração ali, né? Então, bem complicado, né? Simplesmente por falta de conversa. Então, se eles tivessem conversado ali, olha só, seguinte, eu tô pensando em fazer isso daqui, é assim que funciona, tem um pessoal ganhando dinheiro dessa forma, é arriscado, mas o que tu acha? Vamos fazer isso daqui? Topa entrar nessa daqui comigo? Então, por mais que tivesse dado errado, a responsabilidade é dos dois. Os dois concordaram em fazer aquilo ali. E é justamente isso que vocês devem fazer. Entrar em um comum acordo, tomar decisões financeiras em conjunto, porque caso algo dê errado, vocês tomaram em conjunto. Não foi culpa de um nem culpa de outro, tá? Então é isso que vocês precisam fazer. Não tem uma fórmula mágica, porém, o que a gente precisa fazer é deixar claro o que a gente vai fazer ali de como que a gente vai lidar ali com o nosso regime, né? Se vai ser proporcionalista ou o comunista, e também ter um planejamento claro. Então, nisso a gente tem uma planilha para que vocês utilizem aí. E caso você queira ter essa planilha, vai lá no meu Instagram e comenta o seguinte: Finanças em Casal, tá? Manda no meu direct Finanças em Casal, que aí eu vou te mandar essa planilha aqui, tá? Então, nessa planilha, você vai utilizar da seguinte forma, tá? Então, você tem lá a parte de receitas. Então, pô, fonte de renda 1, vamos supor lá que seja do cara, né? Então, ele ganha lá 3 mil reais. Ah, a fonte de renda 2 é dela, ela ganha 3 mil reais. Então, total 6 mil reais, né? Então, vocês já acordaram ali que vai ser o proporcionalista, por exemplo, tá? Então, beleza. Então, agora você tem aqui a parte de despesas, né? Então, habitação. Pô, aluguel, é R$1.000 o aluguel. Ah, o IPTU vai dar, sei lá, R$90 por mês, tá? Beleza, vamos botar outras coisas aqui. Aí tem transporte. Pô, combustível, é gasto de combustível R$300 por mês. Saúde, tem um plano de saúde lá, plano de saúde que dá, sei lá, R$500, tá? E aí você vai lançar e você vai ver quanto que vai dar aqui de despesa, tá? De despesa. Aí vocês vão pegar e vão dividir de forma proporcional ali, tá? Então, aqui no caso está 50% para cada um, mas caso fosse diferente, vocês vão proporcionalmente e arquem com esses gastos aqui. E aí, posteriormente, vocês vão lá e vão ter a parte de alocação e investimentos que vocês podem colocar aqui também, tá? Então, essa planilha para você ter acesso, é só ir lá no meu Instagram, comentar lá Finanças em Casal, que você já vai receber essa planilha. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês aí. Compartilhe esse vídeo aí com o teu cônjuge, com a sua namorada, com o seu esposo, tá? Com quem você esteja junto aí. Depois pega, assistam em conjunto novamente e tracem um planejamento em conjunto ali de forma bem alinhada. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.